gente sempre soube que o Campeonato Paulista não era a prioridade do Palmeiras, precisava vencer ontem para se manter vivo, com chances de se classificar para a próxima Não é fase. o que aconteceu ontem, Não. né? Pelo time que foi escalado, não é bem Mas assim. venceu, gente. Mas Apesar venceu do discurso. Sim. Não, com mas o time botou titular um time. do outro lado, num clássico. Não, sim, Não, mas eu o sei. Palmeiras, mas o Palmeiras Exatamente. estava com o time longe de ser o time sub-17 do Palmeiras ontem, como tinha dito o Abel Ferreira, né? Ontem ele escalou um time que, se tivesse jogado o Campeonato Paulista mais uns 2 ou 3 jogos, o Palmeiras já teria se classificado há muito tempo no Campeonato Paulista, né? Então, apesar do discurso de que o Campeonato Paulista não é prioridade e tal, ontem ele botou um time para se classificar. Mas ele pode fazer isso porque ele tem elenco, né? Ele tem qualidade. Então, o time Sim, reserva então. dele ontem mostrou que é melhor que o time titular do Santos, Lofredo. Exatamente. Por isso que não dá para ficar com esse papinho de vou colocar o sub-17, vou colocar o sub-20, porque na verdade o que o Palmeiras quer com esse discurso se eu ganhar, e o Cereto vem falando isso o tempo inteiro, se eu ganhar, olha que legal, com o elenco que eu tenho, trabalhando os meus jogadores, eu consegui ser campeão paulista. Se eu perder, eu falo, tá vendo? Isso aí não interessava para mim, eu até mudei o time o tempo inteiro. Enfim, esse é o discurso do Palmeiras para jogar o Campeonato Paulista com muita tranquilidade. E esse papo do sub-17 e do sub-20, nós estamos num momento na sociedade brasileira em que muitas pessoas estão gritando e dizendo coisas que não podem executar. Não é só que não querem, não podem, não conseguem, não têm capacidade, não têm alcance para executar. Então o cara fica falando, vou colocar o time sub-17, mas chega lá e coloca um time forte. Um time com vários jogadores que são titulares e que podem ser titulares. É melhor, assim, eu acho que uma pessoa que faz isso é uma atitude muito feia. A pessoa gritar e falar que vai fazer uma coisa que ela não tem capacidade nem intenção de fazer, né? E o técnico do Palmeiras, que tem tido ótimas ideias de futebol e que trabalha muito bem o futebol e que dá boas entrevistas, muitas vezes, quando está fora do clima de jogo do futebol, quando está contaminado pelo ambiente do futebol, se porta de uma maneira completamente diferente. Embora seja claramente um profissional muito qualificado na execução do seu trabalho, as entrevistas dele de pós-jogo, ontem ele nem deu entrevista de pós-jogo, mas as entrevistas de pós-jogo e antes das partidas, elas são de uma postura, e a participação dele no jogo, a postura é péssima. Contribui em nada com o futebol brasileiro. As ideias dele, sim, contribuem bastante. A postura dele, não. A postura dele é ruim. Ele é um cara nervoso na beira do gramado, não tem como negar, né? Mas é um excelente técnico mesmo. Sim, né? excelente. Mostra repertório tático, né? Sem dúvida. Mostra muita qualidade, é um excelente técnico. Agora, não tem colocado na prática o seu discurso. É lógico que o Palmeiras quer se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista. E ontem o Palmeiras valorizou o Campeonato Paulista, como deve ser feito. Valorizou o adversário, valorizou o clássico. E está perto de conseguir a classificação, hein? Mas depende do Corinthians. Mas o Corinthians tem que colocar time reserva e time sub-17, porque o Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians, na semana que vem, tem jogo contra a Inter de Limeira e tem jogo contra o Peñarol. Então, seria ruim para o Corinthians, nesse calendário maluco, colocar um time principal para jogar contra o Novo Horizontino. Um jogador que eu acho que merece destaque, eu já gostava muito do futebol dele desde a época de Fluminense, o Scarpa. Inclusive, achei que ele seria titular dessa equipe do Palmeiras, mas que acabou se reforçando muito, tem uma equipe de muita qualidade. Eu acho que é um cara que está mostrando é um cara que está aproveitando essas chances do time B no Campeonato Paulista e mostrando para o Abel que pode ser, sim, utilizado nessa sequência de temporada, né, Lofredo? Sim, ele demorou um pouco para desenvolver. Eu esperava também que ele chegasse. Ele foi pretendido por diversos clubes. O Palmeiras, no momento em que contratava todo mundo, foi lá e atropelou e pegou. E ele tinha condição, parecia ter condição de ser titular de uma maneira constante do Palmeiras, mas ele não desenvolveu tanto quanto a gente esperava. E agora, quando chamado a participar, tem participado muito bem. Só que a briga está bem difícil, né? Alguns outros jogadores foram ficando muito para trás. Inclusive, ele superou, ele passou outros jogadores no elenco, como o caso do Lucas Lima. Mas ainda é uma briga difícil para um time titular, para aquele time, aquele 11 que o técnico pensa em escalar quando lhe convém, né? Quando parece importante. E
Mas ele tem jogado bem, acho que ele entra bem quando está o time titular e ele faz boas participações quando o time não está completo. Mais um pouquinho sobre a questão do discurso, eu acho muito ruim esse discurso, né, de falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Me parece que o Abel está seguindo aí uma cartilha de falar para um grupo específico de pessoas, contar uma história diferente para um grupo específico de pessoas, daquela que ele realmente vai executar, mas o importante passa a ser o discurso. Então já vimos que agora esse negócio de sub-17 é papo furado, isso caiu por terra, vamos ver qual é a próxima. Lembrando que tem o próximo jogo, né, no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista. A equipe precisa vencer e contar aí Ponte com Preta, a Ponte Preta e contar Ponte Preta com e Campinas. Um tropeço do Novo Horizontino contra o Corinthians. O João Carlos, o técnico, o auxiliar técnico do Palmeiras, que deu entrevista ontem, disse que o Palmeiras vai continuar com o planejamento que seria botar João Martins, perdão, não é João Carlos, não tem Carlos, Carlos sou eu. O João Martins, o João Martins, técnico do auxiliar técnico do Palmeiras, está dizendo que vai botar time reserva do reserva. Mas vamos aguardar, seria o time C, vamos aguardar os acontecimentos, vamos esperar um pouco mais para saber se é verdade mesmo. Depois da coletiva, só para a galera entender, eles estão revezando, vamos ver quem que vai jogar, se é o time B ou o time C. Que não faz sentido também. Que, Alfredo? Que não faz sentido também. Pois é. Quem tem que dar entrevista é o técnico, não o auxiliar. O auxiliar dá entrevista quando o técnico está suspenso. Faz parte do trabalho do técnico dar entrevista pós-jogo. Tem muito jogo, mas realmente, se ele é o treinador, é ele que tem que falar depois da partida. Agora, vamos falar do Santos, que não se classificava, né, para as quartas de final desde 2008 e tem chance de